Apocalipse, capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Apocalipse, capítulo 5. Neste capítulo é-nos apresentado o Cordeiro. Estava um livro na mão direita daquele que está assentado no trono. Eram os planos de Deus, mantidos pelo seu poder. Quem poderia abri-los e assegurar a sua execução? Quem tinha o direito de o fazer?
ninguém, nem no céu nem na terra, exceto um, e um só. Os anciãos explicam ao profeta que se afligia pelos caminhos de Deus terem de ficar encerrados, que o poderoso leão de Judá, a verdadeira fonte de todas as promessas feitas a Davi, tinha vencido para poder abrir o livro e desatar os seus selos. Era o Cordeiro, o Messias rejeitado. Era mais do que isso, como o demonstra a continuação do capítulo, mas ele é o que é. O Messias rejeitado estava no meio do trono de Deus, rodeado de toda a manifestação do que é Deus em providência e em graça, a saber, os 4 animais e os anciãos. Ali estava um cordeiro como que imolado. Tinha 7 chifres, representando a plenitude do poder dado por Deus sobre a terra, e os 7 Espíritos de Deus para o governo de toda a terra, de harmonia com a perfeição de Deus. Quando ele tomou o livro, os animais e os anciãos prostraram-se na sua frente, tendo os incensários de ouro cheios das orações dos santos. Nesta posição, eles são sacerdotes, sacerdotes do Deus Altíssimo. Para celebrar o Cordeiro, é cantado um cântico novo e que parecia ser a sua desonra, o que atestava a sua rejeição sobre a terra, é o que o torna digno de tomar o livro. Aquele que, ao preço de todos os seus sofrimentos, e entregando-se a si mesmo, tinha glorificado Deus em tudo o que ele é, era capaz e digno de manifestar o que é Deus no seu governo, não era o governo de Israel, mas sim o de toda a terra, não só exercendo-se por meio de castigos terrestres, segundo a revelação que Deus tinha feito de si próprio em Israel, mas também a manifestação em poder sobre a terra de tudo o que Deus é. Aquele que tinha sim glorificado a Deus em tudo o que ele é, e que, segundo o Evangelho, que declara o que ele era pela sua morte, tinha resgatado de toda a tribo, língua, povo e nação. Aquele era próprio para manifestar o governo de Deus em poder. Não se manifesta ainda, mas a sua obra é o que o torna digno. É o motivo divino de manifestar todos os caminhos de Deus em governo. Pode abrir os selos e desvendar os mistérios dos caminhos de Deus. Os versículos 9 e 10 devem ser lidos assim: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não se trata do que é feito para uma classe particular, mas sim do valor do ato que é o motivo do louvor. É tudo o que lhe é confiado. Aqui, os anjos são introduzidos e louvam o Cordeiro. Não os encontramos no 4º capítulo. Suponho que aparecem aqui por ter lugar uma mudança na ordem administrativa. Até o momento em que o Cordeiro toma o livro,
os anjos tinham o poder administrativo. Eram os instrumentos pelos quais se exercia sobre a terra o que simbolizavam os 4 animais. Porque não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo habitado futuro, de que falamos. É por isso que, logo que o Cordeiro aparece e toma o livro, desde que a ideia da redenção é introduzida, os animais e os anciãos são vistos juntos, e os anjos tomam o seu próprio lugar à parte. Tal como antes os animais não dão nenhum motivo para o seu próprio louvor, como chefes da criação, quanto à sua natureza, celebram, com todas as criaturas, o título de glória do Cordeiro e a sua própria dignidade, rendendo àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro o louvor pelos séculos dos séculos. Os 4 animais, ou seja, todo o exercício do poder de Deus em criação e em providência, juntam o seu amém a esses louvores, e os anciãos adoram a Deus na excelência do seu poder, do seu ser. Mas no versículo 8, os animais e os anciãos estão reunidos quando se prostram diante do Cordeiro. Não me parece que, na última parte do versículo, os animais devam ser distinguidos dos anciãos. A palavra correspondente no texto grego não se aplica apenas aos anciãos. Confundam-se com eles, simbolizando diferentes serviços, mas não 2 classes, pelo menos nesse momento. O versículo 9 apresenta o fato geral. Não nos é dito, eles cantavam, mas sim, eles cantam. Isso tem lugar no céu, mas aqueles que o fazem estão, de um modo geral, unidos no mesmo pensamento. Assim, é-nos apresentada a fonte do que vai seguir-se, isto é, o trono e as pessoas comprometidas no céu, diante de Deus, em tudo o que se passa. O trono de onde parte o juízo, os que rodeiam o trono de Deus em cima, os que estão no meio do trono, todos foram patenteados perante nós. Temos, pois, a cena celestial e o coro e os assistentes. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.